Pessoal, muito feliz de poder estar aqui compartilhando e aprendendo junto com esse qualificado hub aqui de executivos. Espero que seja uma manhã de grandes trocas, insights. O objetivo é extrair o melhor dessas importantes lideranças aqui, a gente poder incomodar um pouco a zona de conforto de cada um de nós, né, na empresa que a gente representa, no nosso dia a dia. Antes de me apresentar, quero prestigiar os amigos, então queria fazer uma rodada de 2 minutos rápido, começando com o Fabiano, falando um pouco da sua história, as suas conquistas, para chegar aonde está e a área que você representa na organização. Boa. Bem, primeiro de tudo, bom dia a todos. É um prazer enorme. Acho que aqui, Paty, é a nossa sala de estar, estou entre amigos aqui, né? Gente muito boa, gente que me conhece. A Dani me conhece há 10 anos aqui, então parceiros, clientes, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Bem, eu começo a minha história em 2000, ali início dos anos 2000, né, na reformulação do sistema de pagamentos brasileiro. Então já estou bem velhinho nessa área, já há 24 anos que eu, como bom programador, ou mais mediano que sou, programei o início ali do SPB, né, com o TED, ou a reformulação do SPB, no início dos anos 2000. Então, foi a minha primeira, né, a primeira vez que eu estava ali exposto a serviços financeiros de alguma forma. E legal que, fast forward aqui, 2000 né, no início do Pix, a gente também implantou o Pix. Então, fiz os dois mundos. Então, ali começa a minha jornada, no início dos anos 2000. Eu sou engenheiro de computação, então comecei a programar ali na CETIP, na época. Depois disso, entrei muito no mundo de serviços e sistemas embarcados. Então, fui ali para a PPI com Alexandre Pico. A gente começou essa dinâmica de colocar sistemas dentro dos POS. Então, não existia essa possibilidade de você mandar uma atualização para a tua base de POS over the air. Então, a gente começa a desenvolver o que a gente chamou de POS Web. Então, há 20 e poucos anos atrás, está ali a minha exposição a serviços financeiros. E aí você junta isso tudo, né, quando eu ainda estava nos Estados Unidos tocando, né, segui tocando a minha carreira, eu fiz, né, meu mestrado em engenharia de computação, tinha começado o doutorado, não terminei, fui para os Estados Unidos, e lá comecei a ver o movimento que o Bruno falou aqui, né, o movimento de abertura desse mercado, o movimento ali em 2010, né, onde basicamente acaba o duopólio ali com rede Cielo. E a gente, observando de longe, eu digo, olha, acho que tem alguma coisa para eu fazer nesse mercado. Eu acho que tem algum play para a gente, né, trabalhar forte ali. E aí nasce a ideia de Zup, não era o nome Zup ainda, então a jornada, você vê que a jornada se conta agora, né, mas começa muito antes de todo mundo saber. E em 2012 a gente efetivamente lança a Zup, né, é um soft launch que a gente faz em São Francisco, num evento muito famoso chamado TechCrunch Disrupt, um evento onde nasceram as maiores startups nos Estados Unidos. A gente é convidado, participa, e ali começa a jornada Zup, em cima de uma ideia que era democratizar o acesso a serviços financeiros através da tecnologia. Então, muita tecnologia, a gente no início era muito mais deep tech do que infratech, então era muita tecnologia para serviços financeiros embarcados, começando com pagamentos. Então a Zup começa a habilitar vários parceiros a criar os seus Pays e pagos, ali em 2013, 2014. E aí nessa abertura, essa guerra das maquininhas que todo mundo reportava na época, a ferramenta principal era a Zup, para fazer essa guerra boa que aconteceu, o mercado se abriu e muita gente usou a nossa tecnologia de Payment as a Service no início para isso. E a Zup evolui tremendamente, né, com vários cases de sucesso de lá para cá, incluindo o próprio banco dos restaurantes do iFood, né, com a nossa infra, que evolui também para Banking as a Service, ou o que a gente chama de Banking as a Platform, né, que é muito além do as a Service. Então, a minha exposição a serviços financeiros é de longa data, desde o início dos anos 2000, até agora, tentando, né, atuar forte nesse mercado, inovar e criar soluções para que os nossos parceiros possam prosperar e desenvolver suas tecnologias. A Zup é o meu bebezinho, é o case de sucesso, que ficou gigante. E tem várias novidades para contar, mas eu acho que durante o painel aí a gente vai contando. Mas é isso. Então, prazer enorme novamente estar aqui com vocês. Espero que depois do papo aqui a gente também possa fazer um networking aí. Quem eu não conheço, conhecer. Mas é muito bom estar aqui, ainda mais com esse timaço aqui. Então, é só jogar a bola para eles que eles respondem. Vamos nessa. Olá, eu sou o Poletti. Falar depois dele é até chato, né? Contar uma história tão bonita.
Eu sou físico de formação, então curioso desde que eu entrei na faculdade. E aí, discutindo modelos matemáticos, acabei caindo no banco. Comecei minha carreira lá no Itaú. Trabalhei 10 anos no Itaú. Comecei basicamente ali no Itaú BBA, trabalhando com a parte de risco, fazendo uma parte de modelagem. Depois, fui trabalhar Temos um timaço do BBA aí, eu acho. então. Quem levanta a mão aí, ó. Aí, ó. Boa. Tá todo mundo em casa aqui. Então, todo mundo aqui se conhece de alguma forma. Do Itaú, eu estava lá no Uruguai, trabalhava numa empresa lá chamada Mundostar, que cuida da parte offshore da época do Itaú BBA. Fui convidado, fui para o Safra. No Safra, eu cuidava aí também, vi alguns amigos do Safra aí, a parte de modelagem, toda a parte financeira. Mas trabalhando aí mais de 10 anos no mercado financeiro, em incumbentes. Na época, eu estava fazendo meu MBA na IESE, e aí eu falei, não, eu preciso ver alguma coisa mais nova. O espírito ali de físico me puxou. Eu falei, não, eu preciso ir para uma fintech e ver o que é isso que o pessoal está falando. E desde então, nunca mais saí do mundo de fintech. Então, minha primeira passagem, eu fui para a CERC, trabalhei ali na implementação da 3952. Acho que é um tema bem saudável aqui para discutir hoje em dia. Todo mundo gosta. Todo mundo adora. Eu estava ali na CERC, bem no olho do furacão, cuidando da parte de operações, lidando com os clientes. Aí, muitos de vocês estavam lá com a gente, querendo fazer a implantação. Saí de lá, participei de um período ali junto da Marvin, que é uma fintech também de pagamentos através de uso de recebíveis, até que veio o convite de ir para a PicPay, que é onde eu estou hoje. Hoje eu cuido lá da parte de crédito PJ, então toda a vertical de crédito PJ. Também olho para toda a parte de design e experiência, então quando a gente fala de inovação, a gente vai acabar caindo nesse tema, porque isso é extremamente importante. E aí espero contribuir aí contando um pouco do que a gente fez e o que a gente está vendo aí de futuro de inovação. Legal, boa tarde. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Henrique Galotti, mas todo mundo me conhece como Galotti, né? Na indústria principalmente. Como o Bruno bem disse, né? Fui iniciado no mercado financeiro pela Accenture, né? Eu estou voltando para a Accenture depois de 10 anos, estou na 4ª semana nesse retorno, nesse último meu, que a gente chama de boomerang, né? Quando a gente está voltando para a mesma empresa. Fui iniciado num dos projetos mais icônicos que tem da indústria, que foi da cisão da Credit Card. Participei da quebra de exclusividade dentro da Cielo na época, né? Participei de toda a criação da bandeira Elo. Fui uma das pessoas que primeiro escreveu os primeiros manuais da Elo. Ajudei no processo de parceria com a Discover para transformá-la internacional. Eu fui a pessoa que fez a primeira transação internacional com o cartão da Elo. Tenho esse cartão guardado até hoje. E aí fiz uma mudança de carreira, fui trabalhar com o Poletti, conheci o Poletti no PicPay, tive 3 meses com ele no processo de criação da adquirência da PicPay, acabei recebendo uma proposta para voltar para a consultoria, acabei voltando para a consultoria, e basicamente sou formado em tecnologia, tenho um filho de 7 anos, acho que é isso. Muito bom. Pessoal, a gente vive uma quebra de paradigma, né? A gente tinha uma cultura organizacional em que as empresas inovavam no calabouço do seu escritório, nos centros de pesquisa e desenvolvimento, né? Trancavam as 7 chaves e, às vezes, não utilizavam essa inovação e deixava ela lá trancafiada para que ninguém tivesse acesso. Tem o emblemático caso da Kodak, né? Ela descobriu a câmera digital, guardou no seu calabouço para justamente não disruptar o segmento que ela detinha controle de toda a cadeia, né? E iniciativas como essa hoje, que a gente busca reunir um grupo de executivos de diversas empresas, trocar informações, colaborar, são muito louváveis, né? Então, eu queria parabenizar a Zup, Fabiano, Patrícia, Marcela, Raíssa, por essa iniciativa. E vocês por estarem aqui também, né? Não é fácil largar a sua rotina do dia a dia, corrida e atarefada, despender uma manhã para colaborar, co-criar. Isso é muito louvável. Então, espero Eu acho que para tomar esse café é mais fácil, né? No Roosevelt, poxa. É muito fácil. Então, que a gente possa ter a melhor experiência, aproveitem o networking ao máximo, e eu estou honrado em ser parceiro da Zup, parceiro da Prensa, e estar aqui também aprendendo com vocês. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Carvalho, eu trabalho como intermediador do setor de tecnologia e as indústrias diversas desde 2009, com um olhar para marketing e negócios por meio de inteligência, networking e conteúdo. Tá? Passei aí por diversas empresas privadas com este foco. Em 2018, eu assumi a gestão estratégica da BFintex. Desde lá, já acompanho o trabalho da Zup.
De 2019 a 2024, eu liderei a ABO2O, Associação Brasileira Online e Offline, com as principais plataformas digitais, marketplaces, e pude acompanhar esse boom de perto do setor de fintechs. Em 2018, a gente tinha um mapeamento em torno de 300 fintechs. Números atuais, se eu errar, Bruno, não se puxa minha orelha, já temos mais de 1.800, é isso? Fiz o dever de casa. Então, de fato, tivemos um boom muito relevante e o Banco Central, o regulador, como grande impulsionador desse movimento. Isso é muito louvável. E aí, o Bruno trouxe aí PIX, Open Finance, e o regulador brasileiro virou referência global de inovação. Você tem vários países querendo ter acesso aos códigos de programação, metodologia do PIX, e a gente está presenciando esse momento aí de curva exponencial de evolução. Antes de começar o nosso bate-papo, só queria trazer uma linha do tempo rápido, no que tange a tecnologia, conectividade em rede e digitalização. Esses 3 pilares são o que norteiam a nossa evolução para a curva exponencial que a gente vive hoje. O Bruno trouxe uma timeline do meio de pagamento, eu queria voltar um pouquinho mais atrás, rapidamente. A gente tem a criação do cartão de crédito e débito em 1950. Até hoje, ele é uma das soluções de meio de pagamento mais utilizadas. Se não me engano, em torno de 25% no dia a dia aí dos brasileiros. O que mudou de 1950 até então? Basicamente, a engrenagem é muito semelhante. A gente teve a inclusão do chip, pagamento por aproximação no POS, mas a engrenagem é muito similar. E isso explica bem o tempo de evolução que a gente tinha daquela época tradicional até então. A curva era muito longa, a gente demorava décadas para que uma tecnologia fosse substituída por uma nova. Depois de 50, a gente vem ali para 1969, mais ou menos, um contexto bélico, a internet sendo criada ali pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Demorou-se 25 anos para ela se tornar acessível ao usuário final, ao consumidor. Meados de 95, acessávamos o Netscape, a ARPANET, buscávamos ali no KD. Então, estava iniciando ali o que a gente chama de Web 1.0, numa rede muito estática. Era como se a gente visitasse sites, era um cardápio, você não tinha muita interação, tinha que ir para o fax, para o telefone, ou seja, o cliente tinha que se comunicar ainda nos meios tradicionais. Acho que isso não é da sua época, não. Isso eu fiz o dever de casa ali, Você não fez transação no Reco-Reco. E aí, um pouquinho mais à frente, em 98, a gente tem a primeira fintech reconhecida globalmente, que é o PayPal, que aí em diante marca a Web 2.0. A gente tem ali a bolha.com, muita especulação, o e-commerce sendo supervalorizado e não correspondendo com o que o mercado ansiava, e aí a gente tem essa bolha, essa quebra, para reajustar, apertar os cintos aí, e reconhecer a realidade do e-commerce. Em 2007 e 2008 vem os smartphones, conectividade móvel, lançamento aí do iPhone, tivemos a crise em 2009 financeira, grandes executivos de bancos tradicionais estando desempregados, começando a empreender no setor de fintechs, ajudou a dar esse boom. Em 2013, o Nubank é lançado, uma dinâmica de plataforma intermediando a interação entre o usuário e as empresas fornecedoras. Então, o Bruno até comentou bem quem é essa plataforma. A plataforma veio justamente proporcionar uma interação muito mais dinâmica, fluida, de mão dupla com as redes sociais, com as plataformas de deslocamento, de pedidos de comida, que está agora bem próximo aí à estrutura financeira da ZUP. Então, essa é uma verdadeira revolução que permeia toda essa transformação que a gente tem vivido num contexto agora exponencial. Então, eu queria só trazer essa linha do tempo tecnológica. Hoje a gente vê a IA generativa, estimam que em 2045 ela já vai superar a mente humana. Com certeza a exponencialidade vai trazer isso para bem antes também. Então, é muito louvável a gente poder vivenciar e buscar protagonizar esses movimentos. E para a gente começar agora a nossa primeira rodada, Fabiano, eu vindo para cá de aplicativo da 99, eu tinha 5 ou 6 meios de pagamento ali para escolher. Eu queria trazer, diante dessa experiência que eu tive, como que a ZUP ajuda as empresas com tecnologias financeiras para acompanhar essas transformações e ter uma experiência cada vez melhor aí nas transações. Legal. Acho que a ZUP... Vou contar um caso aqui. Em 2004, eu tive minha primeira experiência com pagamento móvel. 2004, 20 anos atrás. Eu trabalhava no centro de pesquisa de uma empresa pequenininha chamada Siemens, e a Siemens recebeu, no centro de pesquisa, um dispositivo móvel que basicamente hackeava o nosso SIM card de um telefone Siemens, não era um smartphone, era um feature phone Siemens,
de um cara chamado Will Gray, que montou uma empresa chamada Way Systems, back then, em 2004, é a primeira aparição de um equipamento móvel de pagamentos. Até então, só existiam os POS tradicionais, né? E ele usa aquilo e me deixa bastante impressionado, porque foi para o meu time, e o meu time ficou responsável por colocar aquilo em produção, junto com o time da Way Systems, que depois foi comprada pela Verifone. Mas eu digo isso porque um pouco daquilo que eu passei, né, daquilo que eu passei com o TED, depois o Pix, eu também passei com pagamentos móveis vindo da maquininha para a desmaterialização total da maquininha. Então, eu acho que pagamentos ele caminha muito nessa jornada de desmaterializar e ser cada vez mais invisível, né? Então, o nosso case com o Nubank, ele traz bastante isso, né? E outros parceiros que agora estão usando a nossa infraestrutura de Tap to Pay. É impressionante a velocidade com que isso cresceu. Assim, a gente está falando de mais de 50% dos nossos clientes, dos brasileiros em geral, que já usam tecnologia de pagamentos por aproximação e já utilizaram, já pagaram de alguma maneira usando um dispositivo móvel. É claro que tem toda a questão de confiança, assim como tinha também nas maquininhas móveis, né? Quando a gente introduziu, e aí o Dani vai lembrar bem, né, as maquininhas, ninguém queria colocar senha numa maquininha que não emitia um comprovante, né? Não tinha um papel. Então, acho que a indústria está passando por essa revolução. A gente está no centro dessa revolução, como o Zup, dando tecnologia para os nossos parceiros. O case de Tap to Pay com o Nubank não vai parar por ali. A gente tem várias inovações interessantes de Tap to My Own Device, de Click to Pay, né, com o Tap também. Então, tem uma série de inovações em Tap. Então, para mim, essa desmaterialização já aconteceu. É só uma questão agora de tempo para você ver cada vez mais devices que não uma maquininha recebendo um cartão de um pagamento em cartão presente, de um pagamento, né, super seguro ali. Então, para mim, essa é uma super inovação. Muito bom ver essa evolução e participar dessa construção. O case do Nubank, quando a gente colocou na rua, no TAP, gerou uma série de especulações, né? Não, isso não vai funcionar, Pin on Glass não funciona, etc. E aqui para vocês, né, eu divido em primeira mão que a gente ultrapassou todos os recordes de TPV, né, que você possa imaginar nesse projeto com o Nubank, e só cresce. Então, a gente vê bastante futuro e projetos novos de TAP que estão fazendo com a Zup. Agora a gente vê também uma escalada brutal. Então, para mim, já foi, tá? E aí, não querendo fazer propaganda, mas usem o Tap da Zup, que está fenomenal. Já fiz propaganda aqui. O Will Bank vai usar, tá, Paty? Então, fica tranquilo. Outra coisa são os métodos alternativos de pagamentos. Então, eu acho que você tem, né, os Alternative Payment Methods, os APMs, você vai ter cada vez mais pagamentos não sendo feitos com cartão, né, como o Bruno colocou ali. Então, você vai ter o próprio iniciador de pagamentos, quando destravar algumas coisas. Hoje em dia, o nosso ITP com o Pix já é uma solução e tanta. Então, a gente tem o que a gente chama de iniciador de pagamentos, o ITP as a Service, né, que também está disponível, tem kit de desenvolvimento para qualquer um usar. Ele vai agregar uma série de coisas, a recorrência, o garantido. Então, ali o Pix como método de pagamento dentro de um ITP vai ser fenomenal também, né? Não só para fazer cash-in, mas para você transacionar como um todo. E o checkout vai ficar cada vez mais inteligente também para trabalhar com esse iniciador. Então, assim, vejo evoluções acontecendo na desmaterialização total dos terminais, vejo evoluções gigantescas acontecendo com o Pix, Open Finance, Drex, nesse caminho, né, de Banco Central também, numa agenda super ali construtiva de inovação. E também, do outro lado, acho que um ponto que você não citou, mas a revolução vem muito da computação em nuvem. Hoje, a Zup é o que a gente chama de AWS para serviços financeiros, né? Então, essa nuvem de serviços financeiros só existe porque você tem cloud computing que avançou brutalmente, né? Então, não existiria
Fintech as a Service, ou, né, o Payment as a Service, ou como queiram chamar, Banking as a Service, se você não tivesse Cloud Computing. Então, eu vejo essa evolução de computação em nuvem, o que a gente faz hoje, de colocar um banco contextual do zero de pé, com iFood, né, e hoje a gente transaciona bilhões no banco dos restaurantes do iFood, que é powered by Zoop. Não existia essa tecnologia, não vou muito longe, há 6 anos atrás. Não sei, era difícil, impossível colocar isso de pé. E hoje em dia você coloca um banco de pé em 3 semanas. Um banco contextual, né? Lógico, você tem que saber o seu nicho, como vai vender, é outro bicho, como você vai fazer dinheiro com aquilo. Mas você coloca um banco de pé que não existia essa possibilidade antes. Então, a gente está trabalhando, né, em uma série de inovações hoje na Zup. O próprio, né, eu converso muito com a turma do Itaú, né, Luiz, o próprio split de pagamentos. Né? Então, você tem um split pay agora que entra numa seara de projeto de lei tributária e tal, que a gente já tem isso. Mas muitos dos nossos parceiros pedem para usar sem ter a nossa captura. Né? E agora, em primeira mão, falando para o Luiz, é possível também. Tá? Então, estamos colocando de pé esse produto. Então, assim, uma série de inovações super interessantes. Eu acho que cada vez mais essa sua experiência de muitas coisas ali, ela vai ficar mais inteligente no AI. Você já sabe a última vez que você travou, o que você escolheu, como é que você... se você gosta de pagar de uma forma ou de outra, se você está... Essa coisa toda do checkout mais inteligente também vai acontecer. Então, AI, quando se mistura com a computação em nuvem, essa desmaterialização dos terminais, as várias tecnologias, você pega uma agenda de Bacen, super evolutivo, Pix, né, e Finance comentou, Drex, então tem muitas oportunidades aí, mas eu citaria o que eu estou vendo assim, mais forte, no nosso caso, dos lançamentos que a gente fez, o TEP avançando tremendamente, o ITP avançando tremendamente, você tem também essa parte de banking, com várias evoluções bem legais. Então, acho que nunca foi tão bom estar em serviços financeiros. Eu acho que o momento é propício para uma série de evoluções. E a gente conta muito com os parceiros aqui, clientes, para a gente colocar isso de pé e fazer funcionar. Fantástico, para pela aula. Acho que eu falei que... Bora lá. Eu acho que tem bastante insight aí, porque uma coisa que a gente sempre fala, de discutir muito isso aqui também, ninguém sai para fazer um pagamento. Ninguém sai para quero pagar. O que a gente vem trabalhando cada vez mais em relação à tecnologia é fazer com que o processo da compra ele não insista, né? Ele seja contínuo. A tecnologia está permeando e está desenvolvendo meios que se a pessoa vai lá, a gente vê, né? Ela está comprando, está ficando volta, ela está fazendo o que ela está fazendo, ela está percebendo, ela está pagando, ela está fazendo você. E ela está gastando tempo que de fato é prazeroso para ela, ou que de fato gera valor para ela. Então, a tecnologia, a inovação está quando a gente usa o que a gente tem disponível para fazer com que a experiência da pessoa seja a melhor possível. Que é isso que a gente não pode ter. Isso é um princípio importante. Eu acho que a Fabrício falou muito isso. Lembrando, antes da pandemia, a gente tinha um número ali de desbancarizados muito grande. Isso no Software, também da PJ, market share de e-commerce, no varejo tradicional, na pesquisa de segmento. Durante a pandemia tivemos uma digitalização forçada, né? E, obviamente, essa inclusão digital aconteceu de uma forma exponencial. Eu sei que o PicPay foi um dos grandes agentes também que estava ali, possibilitando a digitalização. Inclusão desses CPFs não participantes do jogo financeiro, né? E também o varejo, o e-commerce, a representatividade no varejo tradicional saltou de 12% e 15%, a depender do segmento. Eu queria que nos trouxesse um pouco, então, essa visão do PicPay ser um agente transformador dessa inclusão, possibilitando as transações de forma digital, a ótica do user experience também. Legal. Acho que escutando a fala aqui do Fabiano, acho que tem muita conexão com a histórica da PicPay. PicPay há mais de 10 anos, ela vem inovando em diversos bastante, né? Por ali começar a falar do pagamento entre pessoas, hoje todo mundo tem Pix, então falar disso talvez pareça não disruptivo, mas há 10 anos atrás isso é totalmente impensado. Depois ela fez empréstimo de pessoas, a gente fez uma série de desenvolvimentos, hoje pegando os mais recentes, a gente pensa na própria adquirência nossa,
quando o Fabiano citou a parte de cloud, quando a gente foi subir a nossa adquirência, a gente já tinha um volume grande de processamento de cartão, a gente tinha uma necessidade interna, mas quando a gente olhava o futuro e tudo que a gente queria entregar, fazia muito sentido ter uma tecnologia de ponta para fazer o processamento de cartão. A gente buscou a stack mais tecnológica disponível naquele momento. A gente conseguiu utilizar cloud em vários dos nossos sistemas. E a gente vem, de fato, lá viver dentro da AWT e viver um ambiente de inovação. Eu ia até pegando um exemplo, falando de AI, dentro da minha vertical, assim, no ano passado a gente começou um teste de abandono de carrinho de linha de crédito usando uma inteligência artificial. Você usar essa inteligência artificial simplesmente trocando algum tipo de pessoa, você vai ter um atendimento 24/7, você vai conseguir ter uma padronização, mas ainda de fato você não está inovando. Quando a gente pensa o que a gente quer fazer com o script que a gente tem no perfeito, a gente olha para o futuro e fala assim, quando eu uso uma tecnologia dessa, eu posso sair para um script passado, que o cliente entrava numa jornada, conversava com o operador, que tinha um tom de voz pré-definido, que tinha um formato de abordagem pré-definido, para um processo que eu tenho várias pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com um negócio do tipo uma vendinha, eu tenho que explorar, quando eu vou falar de crédito, as dores que ela tem na venda dela. Então, eu tenho que pensar no supply chain finance dela, como ela faz as compras, como eu vou abordar o crédito falando dela. Quando eu vou falar com uma pessoa que é uma loja de hot dog, pessoa que vende hot dog, ela tem outras dores, então eu tenho que conversar com ela de outra forma. Quando você tem um ser humano fazendo, você não consegue fazer múltiplos scripts. Mas quando você usa a tecnologia para fazer isso, aí sim, de fato, você está inovando. Porque só automatizar, você poderia achar diversas formas de fazer isso. Mesma coisa, a gente vem disponibilizando aí, a gente disponibilizou a nossa maquininha, a gente tem um WordDeck, a gente está escutando aqui no chat, etc. Tem uma série de coisas que a gente quer fazer. O que a gente pensa, quando eu falo assim, o que é esperar no futuro de pagamento, é cada vez mais você olhar o cliente na ponta final de forma individualizada. Assim, qual que eu entrego a melhor solução para aquele perfil de negócio, para aquele dor que ele tem. Então, quando eu vou olhar crédito, eu sempre hoje a gente constrói jornadas pensando na jornada que atende uma dor específica daquele cliente. E isso só é possível com as tecnologias que a gente tem hoje, o cloud, tudo que o Fabiano citou. Então, você sair de uma experiência de muitos anos atrás, entrega produto financeiro e depois o cliente descobre como ele vai usar esse produto financeiro, para chegar para ele e falar, ó, essa situação que você está passando, esse produto é o ideal para você. E você falando com vários tipos de pessoas, com vários tipos de cliente, obviamente se baseando em tecnologia. Tecnologia por tecnologia não faz nada. A gente precisa ir nessas cabeças aí, então, para pensar no que o cliente precisa e como eu entrego a tecnologia que ele precisa lá na SaaS. Muito bom, 2 pontos cruciais que você trouxe aí, né? Essa jornada mais hiper customizada, né? Que é permitida só com o uso da IA generativa. Quantos milhares de estabelecimentos vocês atendem? Você poder... Mais de 1 milhão. Você poder olhar para a necessidade de um pequeno comerciante de cachorro-quente, de um açougue de bairro. Isso, a tecnologia, a grande... É quem permite que isso aconteça, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é um trabalho muito longo. Então, como eu falei, a gente começou um teste na semana passada com um público de 50 séries. Isso é um trabalho de 4, 5 meses. Então, a gente acredita muito na qualidade e na entrega final. E isso, obviamente, cobra bens por em cima de E aí, o segundo fator é você ter um crédito mais direcionado também para o perfil de risco do consumidor. E aí, o Open Finance, né, é o próprio usuário detentor da sua movimentação financeira, podendo levar atividades diversas e não ter que pagar um risco médio de todo o mercado, mas sim algo inerente ao seu perfil, né? Então, acho que foram 2 elementos chaves que você muito bons aí, tipo, associar para que a gente tenha no mercado. E que a Accenture usa o processo de transformação digital, disrupção, ao redor do mundo, né? Bom, aí, liderando e conduzindo empresas de segmentos diversos. Queria que você trouxesse para nós que você tem visto de tendência global no meio de pagamento, e isso posto em seguida trazer como essas tendências se aplicam no cenário brasileiro, né, com a nossa cultura, os nossos processos. E como a gente evita modismo também, né? Não necessariamente porque uma empresa está adotando blockchain,
AI, algo do tipo, o pequeno comércio também tem que adotar, tem que compreender as suas dores, ser cliente, e adotar algo que corresponda, né, com a realidade dele. Eu queria a sua visão um pouco aí para a gente ajudar a gente nesse processo. Legal, vou fugir um pouco da sua pergunta, porque, para mim, o Brasil está na vanguarda. Na verdade, eu acho que o mundo está olhando para a gente. Quando a gente pega, falando sobre colocar a senha, você pega o Guia Bolsa. Quem imaginaria que alguém colocaria a senha do banco em um aplicativo que não era conhecido ainda, né? Viu o sucesso que foi o Open Finance. Eu acho que o brasileiro, ele é muito carente de serviço financeiro. Né? Ele era muito carente pela experiência bem feita, pensada para ele, né? Pensado ele como pessoa. E o que a Bolsa trouxe isso um pouco, eles foram um dos precursores do Open. Aí você falava de Open Banking, ainda não era Open Finance, né? Focado nos dados de banco. A gente até viu o movimento dos incumbentes dificultando a vida um pouco do Guia Bolsa. Né? Então, a minha visão, eu acho que o movimento que a gente fez de cap exclusividade, a criação do Pix, a entrada do Open Banking e agora abrindo um pouco mais o espectro do escopo do Open Banking, virando finance, virando banco, olhando todas as linhas dos bancos, né? A gente vê agora ao contrário, as pessoas vindo aqui querem entender o que a gente está fazendo, né? A gente vê Colômbia seguindo na mesma linha, né? Abrindo de credência, discutindo pagamentos instantâneos, Chile discutindo regulação de Open Finance, e aqui um jabazinho, né? A gente tem um papel importante, a Accenture está muito próxima do Chile discutindo essa regulação, e a gente está muito próximo deles discutindo, porque a gente teve um papel importante nos grupos de trabalhos aqui no Brasil também. Eu acho que os exemplos brasileiros são, inclusive, eu acho que muito mais relevantes do que quando a gente olha para fora. Acho que tem algumas coisinhas que a gente pode falar de tendência quando a gente olha para fora, mas antes de a gente falar sobre isso, quando a gente olha, por exemplo, Mercado Pago, né? O Mercado Pago revolucionou a discussão de fidelidade, né? Eles experimentaram bastante, eles conseguiram transformar o Mercado Pago. Hoje a receita do Mercado Pago é maior que a do Mercado Livre, né? Quem imaginaria que isso fosse acontecer? A gente está vendo o iFood indo pelo mesmo caminho. Eu acho que o pagamento contextualizado, como a gente está pensando ele aqui, eu não vejo isso, a gente não tem visto isso fora do mundo, né? Está muito forte aqui. Né? Você pode falar de Índia, você pode falar de China, mas lá a gente vive, é um outro contexto, né? O próprio Bruno comentou, é difícil você comparar Brasil com China. A gente baixou a regulação, amanhã todo mundo faz. Aqui depende da adoção, e para mim é a população no final. Porque se a gente pega uma população que adotou o Guia Bolsa e adotou o Pix como adotou, né, a gente tem, de fato, uma população que está ávida por adoção, por novas tecnologias, novos métodos que simplifiquem a vida. No dia que minha avó falou para mim assim, eu faço um Pix para você. Ela com 89 anos, eu tomei um susto. Falei, agora esse negócio pegou mesmo. Ela deve ter errado, hein? Só para avisar. Na verdade, ela pediu um Pix para mim. Agora, a gente colocou o Pix no ar com o iFood em novembro, logo no início, né? Foi uma das primeiras transações de Pix no checkout com o split, que era um negócio meio impensado, porque a gente já nasceu com o split do Pix. Cara, eu acho que foram 3 meses para chegar a 30% do GMV do iFood no checkout. Assim. Foi impressionante, é impressionante a adoção, é impressionante. É um case realmente de. O brasileiro é super famoso sucesso. pela adoção por novas tecnologias. Né? Se a gente pegar hoje o último número que eu estava dando uma olhada, estou com minhas colas aqui dos números para não errar. 70% da população tem acesso ao smartphone. Né? Num país onde 40 milhões de pessoas não têm acesso bancário. Tem lá o Caixa Tem, mas, de fato, ser bancarizado, ele está mais digitalizado do que bancarizado em si. Né? Então, eu gosto de falar que é uma tempestade perfeita que a gente vive no Brasil. Né? A gente tem a população querendo, a gente tem o ambiente de startup, né? O ambiente de investimento interessado em fazer isso, e num ambiente onde os incumbentes não estavam prontos para atender. Né? Eles estavam... quando a gente olha um pouco o exemplo, eu vou falar um pouquinho depois, sai um pouco aí dos exemplos de credenciador. A gente fala muito, quando a gente vai falar sobre essa mudança de momento, né, do mercado de pagamento, a gente fala muito do credenciador. Mas a gente vive hoje um outro momento. Né? O credenciador já passou, ele já se transformou, a maioria está entregando o produto financeiro. A gente fala que é o adquirente 4.0, né, que ele não tem que só ter adquirência, mas ele tem que entregar valor agregado, ele tem que entregar conta, ele tem que entregar cartão, ele tem que entregar um serviço para o estabelecimento muito maior do que só o método de pagamento. Né? Isso evoluiu muito de lá para cá. E quem não se adaptou está sofrendo muito. Se a gente pegar o que está acontecendo, por exemplo, com a Cielo agora,
a tendência da discussão é ela sair da bolsa e agregar como o Itaú fez com a rede, né? O Itaú já declarou que a rede é um centro de custo, não é um centro de receita. É um centro para trazer mais... É parte do valor agregado de serviço que ele entrega para o estabelecimento. Então, na minha opinião, a gente vive uma tempestade perfeita. Eu acho que a população ela está ávida por novas tecnologias. A gente não pode errar muito. Eu acho que o Open Finance passou por um momento de experimentação. Os clientes não conseguem enxergar ainda muito valor nisso. Mas eu acho que, como o Banco Central está conectando os temas, né, não são soluções standalones. Né? Ele vê o Pix, Open Finance e Drex andando junto. Né? E, para mim, o próximo passo aí, e a cartada final do mercado, de como o mercado de cartões vai se posicionar, é o Drex. Porque vai mudar, de fato, os trilhos de pagamento e a possibilidade de inovação ela vai crescer muito. E aí, respondendo a sua pergunta do que está vindo de fora. A Accenture está falando muito sobre como a gente criar plataformas, né, plataformizar os sistemas. Né? Quando a gente pegar os bancos incumbentes, principalmente, eles têm um legado muito grande. Então, a tendência é uma discussão de como é que eu modernizo isso. Né? Como é que eu fico pronto para competir com os pequenos, ou para competir com o Nubank, que já não é tão pequeno quanto era antes. Né? Então, tem essa discussão de plataformização. A gente tem exemplos do Itaú com a Pismo. A gente tem um exemplo nosso também dentro de casa que a gente está fazendo com a Pefisa. A Pefisa também está fazendo uma renovação de plataforma. Essa discussão ela foi pauta, inclusive, da abertura dos presidentes do banco na Febraban-Tech. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar. Todos eles falaram que vai ser necessária uma modernização do legado que eles têm hoje. Né? E aí vem o GenAI. Eu acho que o GenAI é um grande acelerador. A gente tem alguns casos de uso meio óbvios, né, que é no atendimento, que é a questão do prompt, mas quando a gente olha para dentro de casa, eu acho que tem muita coisa para se fazer. Tem como acelerar a programação, tem como acelerar a geração de conteúdo, tem como se aproximar do cliente de uma forma mais amigável, não só como no formato de atendimento, que às vezes, mesmo quando é a pessoa atendendo, essa pessoa não consegue entregar um atendimento humano, né, ela parece mais um robô do que o próprio chatbot, né? Então, para mim, se a gente olhar um pouco para fora do que a gente está enxergando como tendência, está vindo de fora, eu acho que é muito mais o tech aqui do que, de fato, o negócio. Acho que negócio a gente é referência. E a gente é muito acessado, a Edi está aqui, para não deixar eu mentir, né? A gente é muito acessado pelas empresas América Latina e até fora do país para entender o que a gente está fazendo. Né? Acho que é isso. Muito bom. De fato, o Brasil está protagonizando a transformação financeira ao redor do mundo. A gente tem que deixar aquele complexo de vira-lata de lado e assumir esse protagonismo. Bom ponto. A gente tem uma tendência de falar que o que é de fora é melhor, né? Não podemos ignorar o que vem de fora, mas também assumir esse protagonismo e nos impormos. Né? Você comentou do Mercado Pago, do iFood Pago, e na década de 90, o Bill Gates trouxe uma frase que ele estava prevendo o futuro. Né? Banking is necessary, not bank. Ou seja, ele estava já com uma premonição do que vinha pela frente. Se a gente tivesse ouvido, talvez, teríamos acelerado ainda mais esse processo. Né? E, de fato, a gente... Se eu soubesse disso, quando eu estava no projeto, eu estava conversando com o pessoal ali, com o Carlinhos, né? Se eu soubesse que eu estaria no olho do furacão em 2010 com a quebra de exclusividade, eu teria aproveitado muito mais aquele projeto. Com certeza. Porque foi o começo de tudo, né, da transformação. Sim, total. E a gente acompanhou aí nas últimas semanas também o Ipiranga e a Ambev sendo regulados e autorizados pelo Banco Central também a exercer serviços financeiros. E o que isso nos mostra? Que a gente vive um momento da economia líquida. Né? A gente tem segmentos diversos tendo suas fronteiras quebradas através da tecnologia. Então, hoje, banco vira marketplace, vira varejo, varejo vira serviços financeiros, banco, conta digital, crédito. E essa economia líquida permite uma convergência entre as indústrias diversas. Né? Então, esse cenário posto, e a gente aí com computação quântica vindo, NFTs, blockchain, cripto, AI generativa num ritmo exponencial absurdo, eu queria passar para a última rodada, que já estou levando puxão de orelha aqui para não atrapalhar a programação, da gente fazer um exercício. Eu sei que é difícil, a gente não consegue mais planejar nem 2 anos à frente, mas vamos fazer um exercício conclusivo aí de cada um pitch de 2 minutinhos. O que vem pela frente nesses próximos 5 anos aí do setor de meios de pagamento? Começa contigo, Fabiano.
Bem, esses exercícios de futurologia são sempre interessantes, a gente corre um sério risco de errar. Mas, para mim, Embedded Finance já veio para ficar, você vai ter cada vez mais cases de bancos contextuais e serviços financeiros dentro de um contexto de uma jornada mais líquida, como você trouxe, que é o nosso case de iFood Pago. Então, a Zup nasce para isso, né, como infraestrutura, depois batizada de Embedded Finance, mas como infraestrutura para que parceiros como o iFood pudessem criar o que eles estão criando com o iFood Pago, que é a nossa tese do Banco dos Restaurantes. E é uma tese bem ampla, né, falando também de mundo físico, é uma tese que mostra que o terminal ele também muda, né? Hoje a gente está colocando AI e CRM dentro de um terminal de pagamentos, né, no Smart POS, e entregando para os restaurantes inteligência para que ele traga mais tráfego para dentro do restaurante, e isso só é possível com Embedded Payments e Embedded Finance, que é o que a gente está provendo para o iFood Pago, para esse super projeto que a gente está fazendo, que tem muitas vertentes, mas essa é uma delas, junto com o Banco dos Restaurantes também. Então, eu vou ver cada vez, a gente vai ver cada vez mais cases, espero que todos sejam com o Zup, mas cada vez mais cases de Embedded Finance, Embedded Banking e Payments, né, nesse contexto. Ninguém melhor do que quem está na ponta para entender como dar crédito, né, e o iFood entende de restaurante, por exemplo, e tem outros N cases de parceiros nossos que entendem do segmento. Então, eu acho que, para mim, isso é uma realidade. O que vem aí de dinheiro programável, Drext, o que você vai poder fazer nesse blockchain vai ser incrível. Então, acho que tem um back-end, né, para serviços financeiros que o Banco Central, mais uma vez, acertou, de fazer infra, né, com o Hyperledger lá da Bezos, e não um serviço final. Então, para mim, blockchain é um negócio, o Drext está ali para você programar esse dinheiro e fazer cases super legais. A gente está olhando muito de perto isso. Evoluções naturais do Pix que a gente está tendo, né? E essa agenda de Pix, para mim, com o NFC, ele vai pegar bastante no mundo físico, que não pegou ainda, né? Pega para pequenas transações, mas o TAP Pix, digamos assim, vai ser um sucesso, sem dúvida. Você vai ter também uma série de oportunidades com o AI. Eu acho que a gente está só scratching the surface, dizendo que GenAI é uma coisa, mas tem 1 milhão de outras experiências dentro do checkout, otimizações que vão além do back-office, né, de você ajudar com antifraude, com um back-office melhor. Então, para mim, quando você junta isso tudo, AI, blockchain, né, essa mudança de comportamento, de como você vê o mundo físico, cartão presente, isso tudo vai permear os próximos 5 anos, que vão ser, eu acho que o Bruno trouxe, de longe, muito mais velozes do que os últimos 10 que a gente teve. Então, os últimos 10 foram um aperitivo para o que vem aí nos próximos 5, sabe? Então, a gente vai participar de uma nova revolução em serviços financeiros, sem dúvida. Espero que a gente esteja novamente, como a gente está, bem posicionado como Zup para apoiar os nossos parceiros também. Você falou do case da Pismo, e a gente tem o case da Zup com o Itaú também, né, Luiz? Então... Boa. Não, se você me permite, em 2016, eu fui chamado para ir para o Rio de Janeiro fazer um bate-papo sobre adquirência com a BAT, que era a Souza Cruz, na empresa de cigarro. Eu falei, mas que diabos que eu vou falar de adquirência? E não se falava sobre Embedded Finance nessa época ainda, não nesse tipo de Embedded Finance, né? Aí eu cheguei lá, dei um pitch lá do que era sobre adquirência, o que era adquirência, terminei, o cara me chamou de quanto eu preciso conversar com você. Cara, a gente quer colocar a maquininha da empresa de cigarro nos estabelecimentos. Aí eu falei, mas para quê? Ele falou, hoje eu tenho um problema que eu não consigo vender cigarro no débito e no crédito. E quando eu dou esse tipo de benefício, eu bonifico o estabelecimento. Ele participa do fluxo quando eu bonifico, eu não pago imposto. Então, eu vou vender mais cigarro, mais barato. Falei, putz, genial. Montamos a ideia, fizemos um grupo de teste, testamos em algumas regiões. A curva de cigarro ela é sempre decrescente, sempre. E eles perceberam que nesse grupo que eles testaram, a curva inverteu. Porque eles forçaram o estabelecimento a vender os cigarros dele, o estabelecimento parou de comprar cigarro do Paraguai e cigarro roubado, porque tem muito isso no mercado, né?
E eles inverteram a curva de... As pessoas que fumam continuaram fumando. Não se fuma mais por causa disso. Eu só queria deixar claro isso. Que eu não fui. Mas foi muito interessante, porque era muito óbvio, mas a gente não conseguia perceber isso. E em 2016 a ficha caiu. E aí eu comecei a levar esse pitch para diversos clientes da indústria não financeira. E os caras, você tá maluco? Não, isso não existe. Falei, cara, isso vai ser tendência nos próximos 2, 3 anos. E a forma como o Banco Central estava implementando, trazendo as novas iniciativas, estava muito óbvio, né, que ia acontecer isso. Muito bom. Mas depois que você vê, fica óbvio, né? Não, tem uma frase da Angela Strange, da A16Z, que a gente sempre fala, every company, ela fala, né? Every company will be, at some point, will be a fintech company. Olá. Então, em algum momento, você vai, né, enfim, derivar parte da sua receita vinda de serviços financeiros, Sim. sem dúvida, porque você participa do fluxo, né? A gente estourou todo o tempo do mundo. Obrigado, Henrique. Estouramos todos os canos. Fernando, sua mensagem final conclusiva, por favor. Eles já falaram bastante, mas eu acredito muito que nos próximos 2 anos essa parte de customização baseada nas dores do cliente, coisas muito hiper customizadas, vai ser uma tendência. E, obviamente, que toda essa tecnologia vem de trás, dando suporte para isso se tornar verdade. Pessoal, longe de esgotar o tema, acho que teria assunto aqui para mais umas 3 horas de bate-papo. Na próxima a gente coloca um painel de 1 hora para a gente, aí, por favor. Procurem os amigos aqui, tragam as dúvidas no Coffee Break, aproveitem o networking e seguimos com a programação aqui do ZUP. Obrigado, pessoal. Super à disposição. Obrigado, turma.